Olá, meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 4 e agora com um novo tema. Vamos falar um pouco sobre provas e falar também sobre sentença. E para começarmos a falar aqui sobre provas dentro do Juizado Especial Cível, eu preciso anteriormente trazer para vocês um pouco daquilo que está presente no Código de Processo Civil acerca das provas. E veja só, no Código de Processo Civil, nós temos aí a regra geral que podem ser produzidas todas as provas moralmente legítimas, ou seja, todas aquelas lá que não contrariam os bons costumes, a moral reinante na sociedade, assim como não são contrárias à própria legislação. Então, a regra geral dentro do Código de Processo Civil é que qualquer espécie de prova que não tenha alguma contrariedade à moral ou então ao próprio direito pode ser produzida. Mas algumas espécies de prova, alguns meios de prova estão aí explicitamente regulamentados dentro do Código de Processo Civil. Então, temos aí seções próprias dentro do Código tratando desses meios de prova. E quais são esses meios no Código de Processo Civil de 2015? Veja só aí na sua tela. Nós temos, então, a ata notarial, o depoimento pessoal, a confissão, a exibição de documento ou coisa, a prova documental, a testemunhal, a pericial e a chamada inspeção judicial, tá? Então veja, não só podemos nos valer desses meios de prova, como outros aí que possam ser admitidos dentro da legislação e dentro aí serem considerados moralmente legítimos. Muito bem. Todas essas espécies de prova previstas no Código de Processo Civil estão presentes no juizado especial igualmente? Veja que a resposta é negativa, tá? Não temos a previsão expressa de todos esses meios de prova. Nomeadamente, olha aí na sua tela, nós temos que no juizado especial cível, nós temos apenas menção à prova testemunhal, a prova pericial e a inspeção judicial, ainda que modificadas essas espécies com a sua realidade adequada às necessidades da Lei 9.099. Mas, expressamente, só temos aí referência à prova testemunhal, pericial e à inspeção judicial. Isso significa que não posso me valer de depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa e prova documental ou ata notarial? Veja que, obviamente, eu posso, tá? Não significa aí a não presença dessas provas de maneira expressa na Lei 9.099 que elas não podem ser produzidas. E veja, aqui por duas razões muito simples. A primeira delas, justamente porque o Código de Processo Civil se aplica de maneira subsidiária à Lei 9.099. Então, naquilo que ela for aí omissa e não houver contrariedade, incompatibilidade, obviamente se aplica aí as regras do Código de Processo Civil. E mais ainda, porque a própria Lei 9.099 traz em seu bojo também regramento admitindo todos os meios de prova moralmente legítimos. Veja o artigo 32 da Lei 9.099. Olha aí. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Então veja, qualquer meio de prova aí que não contrarie a lei e seja moralmente legítimo é possível de ser utilizado nos juizados especiais. Então, estão inclusas aquelas espécies que não estão nomeadas expressamente. Bom? E veja só já a regra do artigo 33, que nós já trabalhamos de certa maneira quando falamos em aulas anteriores. Mas repito aqui para ficar constado. Olha só.
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então veja, eu posso requerer a produção de uma determinada prova lá no momento da audiência de instrução e julgamento, e ela deverá ser produzida neste momento. Se não for possível, daí então se dá um prazo para a realização daquela prova, se ela não encarar, aí não estiver dentro de uma questão de complexidade que escapa da competência do juizado. Mas, sendo possível já produzir na audiência, então naquele exato momento já se produz. E o juiz, pelo seu poder instrutório, o poder então aí de comandar a audiência, ele poderá verificar essas provas, realizando um juízo de valor sobre elas, entendendo se elas são aí excessivas, ou seja, prova que não vai contribuir com nada adicionalmente para provar determinado fato. Digamos que o fato já esteja provado documentalmente, não precisa de testemunha para tanto. Se a prova é impertinente, ou seja, se a prova nada irá contribuir para o caso, né? Então ela vai tratar aí de questões que estão alheias à situação, ou até mesmo provas meramente protelatórias, ou seja, a parte só vai aí juntar esses meios de prova ou pedir a produção dessas provas somente para dar aí uma maior extensão ao trâmite processual, para que a lide se prolongue além do tempo que seria razoável e necessário. Nessas situações, portanto, o juiz pode limitar ou excluir aí esses meios de prova que ele considerar então excessivo, impertinente ou até mesmo protelatório. Tá bom? Muito bem. Vamos agora entender a questão das testemunhas dentro do juizado especial cível, como que funciona a regra para elas. Olha aí na sua tela o artigo 34. O artigo 34 então diz o seguinte, que as testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido. E o parágrafo 1º e 2º, o requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, e o parágrafo 2º, dizendo que não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. Muito bem. Para explicar esse artigo 34 e seus parágrafos, podemos nos valer aqui de uma comparação com o próprio Código de Processo Civil, entendendo então como que funciona a prova testemunhal em uma vara comum, no procedimento aí ordinário, procedimento comum, e como que funciona na lei dos juizados especiais cíveis. Olha aí na sua tela a diferença dos procedimentos desses meios de prova. Primeiro, no Código de Processo Civil, eu posso ter até, no máximo, 10 testemunhas, enquanto que na lei do juizado especial civil são 3 apenas no máximo, deixando evidente a celeridade, a simplicidade do procedimento da Lei 9.099. Mas veja, o Código de Processo Civil ainda coloca que podem ser 3 no máximo para a prova de cada fato, ou seja, se eu vou provar aí a existência de um documento, veja, eu posso arrolar até no máximo 3 testemunhas. Se eu quero provar aí a existência da colisão entre veículos, para esse fato isolado, 3 testemunhas. Então veja, tem que totalizar 10, mas para cada fato que eu quero provar, no máximo 3 testemunhas. E ainda, esse número pode ser limitado diante da complexidade da causa. Ou seja, se é uma causa com uma complexidade menor e que não se encaixa na lei dos juizados especiais cíveis, ou a parte optou por não se utilizar do procedimento próprio
da Lei 9.099, então o juiz pode limitar o número de testemunhas. Falar então que não serão 10, mas serão 3, 4, 5, a depender aí do caso concreto, tá bom? Segunda situação, também lá do artigo 34 da Lei 9.099. Veja que a regra é que a própria parte que arrolou a testemunha é que vai levá-la à audiência de instrução e julgamento, ou seja, independentemente de qualquer intimação judicial. Essa é a regra. Então, veja, eu coloco o rol de testemunhas e no dia da audiência eu levo as minhas testemunhas para a audiência. No caso do Código de Processo Civil, eu tenho duas opções. Eu posso ter uma opção igual à da Lei dos Juizados Especiais, que eu levo a minha testemunha independentemente de intimação no dia da audiência, ou então eu como advogado, fazer a intimação desta testemunha. Ou seja, eu coloco ela no rol de testemunhas e daí eu faço uma carta registrada com aviso de recebimento, informando que fulano de tal, pessoa que vai receber essa carta, está intimada a comparecer à audiência de instrução e julgamento na data tal, horário tal, na vara tal, etc, etc. Ou seja, o próprio advogado que vai fazer essa intimação. Duas opções estão de forma diferente funcionando no Código de Processo Civil. Agora, é possível ter intimação judicial? Sim, tanto no caso da Lei 9.099 quanto no Código de Processo Civil. Na Lei 9.099, lá no parágrafo 1º, está lá do artigo 34, que se for necessária intimação, pelo menos 5 dias antes da audiência de instrução, você apresenta o rol de testemunhas que você quer que sejam intimadas judicialmente e apresenta à secretaria, tá? Então eu falo aqui que eu quero fulano de tal, com toda a sua qualificação, que seja aí intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, tá bom? 5 dias antes, apresento lá na secretaria do juizado esse rol. Agora, e no Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil, veja, ele limitou as hipóteses em que é possível aí ter a intimação de testemunhas, tá? Intimação judicial de testemunhas. Por quê? Agora o rol está previsto somente no artigo 455, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, né? Ou seja, temos aí um rol próprio específico de pessoas. Quem são essas pessoas? Olha aí na sua tela, tá? Olha aí. A intimação será feita pela via judicial quando, inciso 1º, for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo. E qual que é essa intimação do parágrafo 1º? É aquela circunstância em que o próprio advogado faz a intimação que eu expliquei para vocês. Inciso 2º, sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz, então mostra que tem que ser pela via judicial, senão a parte não irá comparecer, terá problemas aí de poder localizar a pessoa diretamente, com uma intimação própria para o advogado, ou levá-lo no dia da audiência, tá? Então precisa da autoridade judiciária aí fazer essa requisição aí da intimação, né? Terceiro, figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, em hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, né? Então essas figuras aí precisam então de intimação judicial. Quarto, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Então veja, essas instituições, elas têm essas prerrogativas da testemunha ser aí então intimada judicialmente, se for requerida pelo promotor de justiça, pelo procurador da República ou então pelo defensor público, tá bom? E quinto, a testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. E quem são aqueles do 454? São autoridades. Por exemplo, presidente e vice-presidente da República, ministro de Estado, ministro do STF, do CNJ, do STM, do STJ, etc.
Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, senadores e deputados, governadores, prefeitos, deputados estaduais e distritais, desembargadores dos tribunais, Procurador-Geral de Justiça e embaixador de país aí que tem essa idêntica prerrogativa, tá? Então, veja, todas essas figuras aí podem ter intimação judicial. Veja que o Código de Processo Civil acabou aí para a questão das testemunhas, tornando aí um pouco mais, digamos, estreita as possibilidades de intimação judicial, que não são todas. E nesse caso, parece que a Lei 9.099 ela é muito mais abrangente nessa possibilidade, podendo então você fazer a requisição de requerer, né, qualquer testemunha 5 dias antes para que haja a intimação judicial, tá bom? Voltando lá para nossa tabelinha. Olha só. E a questão da condução coercitiva? O que é a condução coercitiva? É quando não há o comparecimento da testemunha devidamente intimada e as partes aí não desistem de ouvir a testemunha, né? Ela ainda é importante que seja ouvida no caso. Nessa situação, pode aí então o juiz requerer que essa testemunha devidamente intimada seja conduzida coercitivamente, ou seja, podendo se utilizar até mesmo de força pública, policial, para levar a testemunha a comparecer na audiência de instrução e julgamento. E veja que isso é comum tanto ao Código de Processo Civil quanto à Lei dos Juizados Especiais Cíveis, né? Sendo aí então ela devidamente intimada, pode aí ser conduzida coercitivamente, tá bom? Muito bem. Com isso, então, verificamos as questões próprias aí da prova testemunhal. Vamos ver agora acerca da prova pericial, como que funciona nos juizados especiais. Olha só. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Então, o que está sendo tratado aqui nesse artigo 35 caput? Está falando da prova pericial, que veja, o juiz poderá buscar aí um técnico, um experto, né? Aquele então que é perito, que é então entendedor de alguma ciência própria aí, um engenheiro, um contador, né? Um médico, para que ele possa aí fazer prova de algum determinado fato por meio da sua perícia, comprovando alguma alegação ou refutando algum tipo de alegação. E o juiz, então, pode se utilizar do perito judicial, ou seja, aquele que é da sua própria confiança, e as partes, se quiserem, podem também elas mesmas apresentarem parecer técnico, ou seja, elas mesmas buscarem peritos próprios, então o autor procura um contador, um médico para apresentar um laudo, para apresentar então uma perícia, um parecer, para comprovar aquilo que está sendo dito. E veja, se as partes apresentam a perícia, não precisa necessariamente o juiz adotar aquilo que as partes apresentaram, né? Se ele desconfiar ou achar mesmo que precisa de uma comprovação maior, ele pode mandar aí que seja feita uma perícia judicial. Então ele vai inquirir um técnico da sua confiança. Mas veja que aqui nós temos uma diferença para o processo civil. Por quê? No caso dos juizados especiais, o parecer técnico aqui pode ser informal. Em que sentido informal? Não precisa que a perícia produza devidamente um laudo técnico a ser juntado no processo. Não precisa seguir regras formais específicas para apresentação desse parecer. Mas pode haver uma consulta simplesmente do juiz, em que ele então vai questionar aquele perito sobre os dados que estão apresentados no processo, se eles procedem ou não, independente de um laudo técnico próprio, tá? E essa ideia que eu estou aqui passando para vocês está prevista lá no enunciado número 12 do FONAGE, tá? Rapidamente aqui colocar na tela para vocês. Olha o enunciado 12 lá em cima, dizendo que a perícia
informal é admissível na hipótese do artigo 35 da Lei 9.099. Tá bom? Muito bem. Com isso, vamos agora entender o parágrafo único desse artigo 35, que está tratando de outro meio de prova. Olha aí na sua tela o 35, parágrafo único. Olha só. No caso da audiência, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Gente, este parágrafo único, ele faz referência à prova de inspeção judicial, mas aqui com uma certa mitigação da forma como funciona no Código de Processo Civil. Por quê? No Código de Processo Civil, a inspeção judicial tem que ser realizada exclusivamente pelo juiz de direito. Ou seja, ele mesmo vai se deslocar aí para o local em que está a coisa, onde que está a pessoa, para poder aí esclarecer algum fato, alguma questão de interesse para o deslinde da causa, tá? Então, veja que é o próprio juiz que irá, então, se deslocar ao local, tá? Para poder, então, fazer prova da situação. É muito comum acontecer em inspeção judicial, por exemplo, no caso de demarcação de terras, para verificação e extensão de uma terra. Ou então até mesmo na situação de uma pessoa que está enferma, impossibilitada de sair da sua casa, o juiz pode fazer a inspeção judicial, ir ao local que a pessoa está para constatar o que está acontecendo, tá? É uma forma de prova relativamente rara, mas por vezes acontece, principalmente nessas situações que eu disse para vocês. E veja, a partir do artigo 481 do Código de Processo Civil, né, nós temos que é sempre o juiz, ou de ofício ou a requerimento da parte, ele mesmo se deslocando para o local. Agora, na Lei 9.099, funciona de maneira diferente, porque o parágrafo único do artigo 35 vai dizer que o juiz, mesma coisa, de ofício ou a requerimento das partes, ele pode se deslocar até o local onde está a pessoa ou a coisa para fazer a inspeção, mas ele tem uma outra possibilidade. Ele pode determinar que uma pessoa da sua confiança vá no seu lugar e depois relate o que a pessoa verificou. E veja, um relato ainda informal. A pessoa dizendo, falando, olha, eu fui lá, encontrei tal coisa, vi isso, aconteceu dessa forma, tudo mais, tem esse objeto, isso aqui tem essa característica e assim vai. Ou seja, um relato informal. Ou seja, a inspeção judicial aqui pode ser feita de maneira mediata, de maneira indireta pelo juízo, né? Não ele se deslocando para o local, mas mandando pessoa de sua confiança no lugar, tá bom? Forma, então, diferente aqui. Muito bem, e vamos então para o artigo 36 e 37 da Lei 9.099. Olha só, a prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. E aqui veja, é tudo aqui é decorrência daquele princípio da oralidade, informalidade, celeridade própria dos juizados, né? E que então não se faz aí a redução a escrito das provas orais, mas simplesmente vai aí fazer referência àquilo que é essencial na sentença, tá? Lógico, em uma situação em que existem muitos processos dentro do juizado e tudo mais, pode ser feita talvez a redução a escrito, mas não é necessária. Tanto que muitas aí varas de juizados preferem utilizar a forma aí de fazer gravações, simplesmente, né? Faz uma gravação aí do ambiente, das conversas e daí das provas orais produzidas dentro da audiência para depois servir de referência para a sentença, tá bom? E o artigo 37, dizendo que a instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão
de juiz togado. E aqui eu já comentei com vocês também essa regrinha, mas veja, o juiz leigo não só pode atuar no juízo arbitral, como também na audiência de instrução e julgamento. Mas daí ele estará supervisionado pelo juiz togado. Supervisão essa que terá agora desdobramento no nosso próximo tema, que é a questão da sentença. E veja, sabemos bem que a sentença possui três grandes elementos. O primeiro deles é o relatório, em que o juiz fará uma síntese breve do que ocorreu no processo. Então, dizendo, autor fulano de tal propôs ação de indenização, por exemplo, aí alegando que aconteceu tais fatos e pede então valor indenizatório de tantos reais. O réu, em contestação, apresentou a sua defesa dizendo que o fato não aconteceu. Foram produzidas provas periciais que comprovaram que houve o acidente. Ou então, provas documentais mostrando aí que houve um relato do acontecido. Isso em audiência de instrução e julgamento, vem agora para a sentença. É o relatório. Pronto. Ou seja, descreve brevemente o que aconteceu no processo. Depois do relatório, vem a fundamentação. O que é a fundamentação? São os fatos e as regras de direito que vão nortear a conclusão do juiz. Ou seja, ele vai mostrar o que o convenceu para que ele tome determinada decisão. Então ele vai falar, olha, realmente tal fato ficou comprovado e se aplica o artigo tal da lei tal a esse caso em razão disso. Ou seja, ele mostra aí a subsunção dos fatos, as normas, comprovando aí a partir daquilo que foi relatado, aquilo que foi trazido como elemento probatório dentro do processo. Feito isso, terceira parte da sentença, que é o dispositivo, que é a conclusão, que o juiz então vai falar que ante todo o exposto, julgo procedente, extingo o processo com resolução de mérito, sem resolução do mérito, para condenar, para aí absolver, ou no caso do juizado, julgar procedente, improcedente, parcialmente procedente, o pedido do autor, e daí ele fala que é em razão para conceder indenização, para não conceder o valor indenizatório pretendido, etc. Fala das custas e despesas processuais, se for o caso, diferente aqui no caso do juizado, né? E encerra a sentença. Então, três grandes elementos: relatório, fundamentação e dispositivo. No juizado, funciona da mesma maneira? Veja que não. Olha só o artigo 38, caput. Ele diz o seguinte, que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Então veja que não há relatório na Lei 9.099. A sentença produzida pelo juiz do juizado não tem relatório, somente fundamentação e dispositivo, tá bom? Para se tornar mais célere. E aqui, nesse tema em específico, veja que a ideia de não ter relatório também ela é espelhada para as turmas aí recursais, né? Os juízes, então, que formam a turma recursal, que é a segunda instância do juizado, que eles também não precisam de relatório para o seu acórdão, tá bom? Então, a ideia aqui de sentença, você entenda que é para sentença, que é para acórdão também, que é a dispensa do relatório. Isso aí que, inclusive, eu comentei com vocês lá no início da nossa disciplina, tá bom? Parágrafo único do artigo 38. Olha só, não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Então veja, na própria sentença condenatória aqui, né, a sentença então que julga procedente o pedido do autor, ou então até os pedidos contrapostos do réu, veja que ela já deve delimitar o valor da condenação.
mesmo que a parte tenha pedido de maneira genérica, temos que já definir qual que é o valor dessa condenação. E por quê? Porque nos juizados especiais não há fase de liquidação e arbitramento da condenação aí da sentença. Ou seja, não há uma fase após a sentença em que se delimita qual que é o valor condenado. Então, a sentença não pode falar simplesmente que condena o réu ao pagamento de danos materiais e morais, a serem aí arbitrados na fase de arbitramento ou até mesmo realizados os cálculos próprios aí na fase de liquidação. Não, a própria sentença já diz qual é o valor exato para posterior execução na fase de execução, tá bom? E artigo 39, por fim, que diz o seguinte, que é ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei. Então, lembrando lá as questões de competência que eu falei já para vocês. Se ultrapassar, por exemplo, os 40 salários mínimos a sentença, o valor aí da condenação, veja que esse valor que ultrapassar, ele é ineficaz. Não compete aí ao juizado fazer a condenação nesses termos. Veja que nós temos só as exceções, já tratadas em aulas passadas, que é o caso, por exemplo, se for uma sentença homologatória, né, e que daí de um acordo que pode ultrapassar a alçada do juizado, assim como se a sentença tiver aí contido no seu valor uma multa pelo descumprimento de uma decisão judicial, porque como é uma pena aí então pecuniária, então daí não tem a limitação do valor da alçada dos juizados, tá bom? E finalmente, para encerrarmos, artigo 40, que vai tratar justamente da atuação do juiz leigo na instrução de julgamento, né? Na audiência de instrução de julgamento. Olha o artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Então, veja só, juiz leigo é quem presidiu aí a instrução e julgamento. Veja, se ele realizou isso, é ele então que irá proferir a sentença ao final. Mas veja, essa sentença do juiz leigo, ela já não produz efeitos de imediato, sendo publicada, aí então aí as partes sendo intimadas. Não, ela terá que ser aí passada pelo crivo do juiz togado. E o juiz togado tem três opções. Ele pode concordar com os termos da sentença do juiz leigo, homologando essa sentença. Ele pode discordar da conclusão do juiz leigo e proferir uma outra sentença substituindo a decisão, né, do juiz leigo. Ou então ele pode entender que as provas juntadas aos autos ou produzidas aí em audiência, elas são insuficientes para a tomada de decisão. E por isso, então, ele pode converter a ação aí em diligência para que haja a realização dos atos probatórios que ele considerará indispensável para a solução da causa. Tá bom? Então, veja, pode ter homologação, pode haver uma substituição, ou então a determinação da realização de atos probatórios indispensáveis. Certo? Muito bem. Então era isso que eu tinha para tratar na aula de hoje com vocês. E na próxima aula começamos a falar sobre os recursos dentro dos juizados especiais cíveis. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.